Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer este modelo de necessaire, que é um pouquinho diferente, ela é mais fininha, e eu chamei de necessaire slim. Apesar dela ser fininha assim, ela é bem espaçosa, vai caber bastante coisa aqui dentro, e além de necessaire, vocês podem fazer ela como uma carteirinha porta-celular, porque eu fiz um molde do tamanho que coubesse um celular grande aqui. Espero que vocês gostem desse vídeo, curtam ele para me ajudar, e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer esta necessaire, vocês vão precisar deste molde. Então, vocês vão construir ele em casa. Tirem um print dessa tela para vocês copiarem as medidas, que vai ficar bem fácil de fazer. Eu uni duas folhas tamanho 4 e cortei um retângulo no tamanho de 28 por 30 centímetros. Marquei essas caixinhas de leite que vocês estão vendo aí, as medidas. Depois que vocês tiverem feito esse molde, vocês cortem esse espacinho aqui, que já vai estar pronto o molde de vocês. Depois que vocês têm esse molde, vocês vão pegar a manta, eu estou utilizando a manta R2. Essas necessaires que eu fiz aqui, eu não fiz o matelassé. O matelassé ajuda a estruturar o tecido na manta e a peça fica mais estruturada. Então, como eu achei que ficou com pouca estrutura, eu resolvi nessa aqui passar uma entretela de papel aqui atrás da manta, para ver se ela vai ficar um pouquinho mais estruturada. Como a gente não vai fazer o matelassé, já pode cortar a manta R2 do tamanho do molde. Eu cortei a entretela um pouquinho maior para ficar mais fácil de eu costurar, depois eu vou tirar esses excessos que ficou da entretela aqui. Todos esses tecidos que nós estamos utilizando, tanto que eu vou utilizar agora como esses que já estão prontos aqui, são da Eva e Eva Tecidos. Nós temos cupom de desconto para comprar lá no site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site e o cupom para quem quiser visitar e conhecer os tecidos. Se vocês forem fazer compras, utilize o meu cupom. Então, aqui eu tenho o tecido principal. Eu cortei em duas partes, porque ele tem uma direção. Esses pontinhos aqui, eles têm uma direção. Então, se eu cortasse o meu tecido do tamanho do molde, ia ficar de um lado certo e do outro ia ficar virado. Então, aqui eu dividi ao meio, cortei 14,5 e 14,5 por 30. Eu vou unir essas duas partes e vou fazer uma costurinha aqui no meio do molde. Já vou prender esse tecido na manta, mas vocês podem costurar primeiro o tecido e depois fixar ele na manta. Então, eu vou costurar, depois eu vou virar, vou passar e vou fazer uma costurinha de segurança em toda a volta. Já uni os dois retângulos que eu tinha do tecido, agora ele vai ficar certinho, ó, olhando desse lado fica certo e olhando desse lado fica certo. Se o tecido de vocês, o desenho dele não tem nenhuma posição, qualquer lado que vocês colocarem estiver certo, não precisa fazer essa costurinha que eu fiz. Então, eu uni os dois tecidos bem aqui no centro do molde e ainda fiz uma costurinha de pesponto, meio centímetro pra cá e meio centímetro pra lá, só pra ficar bonitinho e ficar essa decoração que fica aqui, fica a costurinha no centro e duas costurinhas de pesponto aqui na borda. Então, essa parte aqui já está do tamanho do molde. Aqui está a entretela de papel, deixou a manta mais firmezinha mesmo, eu acho que a necessaire vai ficar melhor. Depois que vocês têm essa parte aqui, vocês vão precisar de um tecido para o forro. Eu não tinha esse tecido inteiro, então eu cortei também duas metades e uni aqui para ficar nessa altura de 28 centímetros. Como eu estou fazendo na máquina industrial, e aqui tem 28 centímetros, eu cortei 14,5 e 14,5, que aí unindo vai ficar 28. Se vocês estão fazendo na máquina doméstica e quiserem aproveitar dois pedaços de tecido, vocês cortem 15 centímetros, porque a distância da agulha para a borda do calcador na máquina doméstica é um pouquinho maior que essa distância aqui na máquina industrial. Então, agora eu já tenho a minha parte principal, tenho o forro, eu vou precisar do zíper. Eu cortei o zíper um pouquinho maior que essa borda aqui, podem cortar 34 centímetros, para ficar mais fácil de colocar o cursor depois. Então, nós vamos abrir esse zíper. Vamos colocar, ó, direito com direito, vamos alinhar aqui, fazer uma costurinha de segurança. E aqui também, vou colocar direito com direito. Vou alinhar aqui em cima na borda e vou fazer uma costurinha de segurança. Fiz uma costurinha de segurança para prender os dois zíperes na ponta e já fiz uma costurinha para prender minha etiqueta sintética. Eu centralizei aqui no meio e coloquei 2 centímetros dessa borda aqui para baixo.
Essa etiqueta quem faz é a minha parceira, as etiquetas Milartes. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site e o meu cupom de desconto para compras. Então, agora a gente vai prender o forro, então, eu vou colocar direito com direito, vou alinhar e fazer uma costura aqui nessa borda e uma costura aqui nessa borda também. Fiz uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Agora, nós vamos desvirar. Marquem bem essa costura. Vou deixar bem vincada essa parte aqui. E agora, nós vamos passar uma costura de pesponto aqui nessa borda e aqui nessa borda também. E eu vou preparar a alça e o puxador. Para fazer o puxador, vocês vão precisar de um pedacinho de tecido no tamanho de 5 por 7 centímetros. Vocês vão dobrar ao meio, trazer as duas bordas ao meio e dobrar de novo. Vamos fazer uma costurinha aqui e outra costurinha aqui. E para fazer a alça, um pedacinho de tecido no tamanho de 5 por 30 centímetros. Nós vamos dobrar ao meio. Podem passar para ficar bem marcado. Depois, vão trazer as duas bordas ao meio e vão dobrar de novo. E aí, nós vamos passar uma costura aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Fiz uma costurinha de pesponta aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Já preparei o meu puxador e a alça. Agora, nós vamos colocar o cursor. Eu vou colocar o cursor fechando para a esquerda e abrindo para a direita. Vocês podem colocar do lado que vocês quiserem. Para colocar o cursor, vocês cortem a pontinha dos dentes do zíper de um lado, que vai ficar mais fácil de encaixar. Então, vou encaixar de um lado. Encaixo o outro e puxo. Esse aqui é o zíper número 5 que eu estou utilizando, que eu compro por metro. Tem que deixar bem alinhadas as duas bordas, para ficar certinho. Ó, ficou alinhada as duas bordas, puxa, fecha a nécessaire. E vamos colocar de novo para deixar no meio da peça. Eu não estou mostrando as costuras para vocês, porque é bem simples. Já tem vários vídeos de nécessaire aqui no canal. E para o vídeo ficar mais rápido também. Vê se ficou alinhado os dois lados do zíper. Se ficou, deixa o cursor aqui no meio da peça. E agora, nós vamos dobrar o puxador ao meio. Eu vou colocar esse puxador aqui no centro do zíper. Então, é só alinhar e prender, fazer uma costurinha de segurança aqui. E a alça também. Eu vou colocar a alça do lado que está fechando o zíper. Então, vou colocar aqui desse lado. Alinha e faz uma costurinha de segurança aqui também. Prendi a alça e prendi o puxador também. Agora, nós vamos, antes de cortar esse excesso de zíper, nós vamos desvirar a nécessaire, porque se abrir o zíper, a gente vai ter que colocar de novo. Então, a gente deixa para cortar agora, depois que a gente desvirar. Deixem, ó, o forro para um lado e a parte principal para o outro, porque agora nós vamos fazer uma costurinha para fechar a lateral da nécessaire. Essa costura, ela vai ficar embutida, então não vai ser preciso a gente finalizar com viés. Pra gente fazer isso, primeiro eu vou cortar aqui. O zíper não abriu, então a gente pode ficar tranquila. Eu vou queimar essas pontinhas, porque o zíper desfia. Então, agora a gente vai fechar a lateral. Eu vou unir, ó, o centro do zíper com essa parte aqui. Vai ficar bem no centro daquela costura que eu fiz para emendar os tecidos. Eu vou unir aqui. Esse molde fecha direitinho. Pode dar alguma diferença aqui de milímetros, porque eu estou fazendo na máquina industrial, que a distância é um pouquinho menor do que a máquina doméstica. Ó, eu vou unir o forro também, tá? É um sanduíche, ó. Parte principal de baixo, a parte do zíper e a parte do forro. Vou unir tudo aqui e fazer uma costura, no tamanho de um pé de máquina. E aqui também, ó, vou unir parte principal, a parte do zíper e a parte do forro. Então, eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura aqui nessa borda e aqui nessa borda também.
Fiz uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda. Agora, nós vamos desvirar para fazer o acabamento das caixinhas de leite. Então, vocês coloquem a mão aqui por dentro do forro e puxem uma ponta e vão desvirando. O espaço é bem grande para desvirar, só cuidem para não puxar muito o tecido, porque aqui nesses cantinhos pode rasgar. Arruma direitinho. Agora já dá para abrir o zíper, porque já tá fechada, essa costura ficou embutida. E essa costura lateral que também ficou embutida, então dá para abrir o zíper. Revisa, vê se ficou tudo certinho. Se vocês pegaram todas as partes aqui, se não ficou mal costurado. Revisa o outro lado para ver se tá tudo certinho. E agora, nós vamos fechar as caixinhas de leite. Para fechar essas caixinhas, ela fecha certinho aqui. Só vocês arrumarem direitinho. Depois eu puxo um pouquinho mais o forro aqui. Primeiro, nós vamos fazer uma costurinha de segurança nas 4 caixinhas. Alinha aqui direitinho, lateral com lateral, que vai ficar certinho. Então, eu vou fazer uma costurinha de segurança nessas 4 caixinhas de leite. Fiz uma costurinha nas 4 caixinhas de leite, vocês podem desvirar para revisar, ver se ficou tudo certinho, se pegou os tecidos, se não ficou nada aberto. Agora, nós vamos finalizar com um pedacinho de tecido, vocês podem usar o viés pronto ou cortar um pedacinho de tecido, aqui tem 13,5 por 13, que dá certinho pra gente colocar aqui e dobrar as laterais. Então, eu vou alinhar e vou fazer uma costurinha aqui nessa borda, vai ficar sobrando essas pontinhas para depois a gente fazer o acabamento. Eu vou só fazer uma costurinha no tamanho de um pé de máquina. Vou colocar aqui do outro lado também, depois eu mostro para vocês como dobrar. Vou fazer isso nas 4 caixinhas de leite. Pode usar o viés pronto, se vocês quiserem. Então, eu vou fazer essas 4 costurinhas aqui e venho mostrar para vocês como finalizar. Fiz uma costurinha no tamanho de um pé de máquina, alinhando aqui o tecidinho com a lateral da caixinha de leite. Depois, a gente vira esse tecidinho pro outro lado, dobra essas pontinhas para dentro. Pode dobrar uma primeiro, depois a outra. Traz essa lateral do tecido até o meio do tecidinho de viés. E dobra. Arruma direitinho para ficar bonitinho. Aqui eu vou dobrar também. Dobra até o meio. E dobra de novo. E a gente faz uma costurinha bem aqui nessa lateral. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Traz o tecidinho pro outro lado. Dobra essa lateral para dentro. Traz o tecidinho até o meio. E dobra de novo. Aqui é a mesma coisa. Eu vou fazer uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda, e vai ficar prontinho como essas 2 laterais que eu já fiz aqui. Então, eu vou terminar ela e venho mostrar o resultado final para vocês. Finalizei as 4 caixinhas de leite, façam devagarinho essa parte que fica bem bonito o acabamento. Agora, eu vou desvirar, empurrem bem esses cantinhos para fora. Dei uma olhadinha, ver se ficou tudo certinho. E agora, eu vou passar para mostrar o resultado final. Passei a minha peça e a necessaire já ficou pronta.
Aqui no cursor eu coloquei umas miçangas com fio encerado. Para passar, vocês podem colocar a mão aqui dentro e passando com ferro não muito quente. Quando ela estiver morna, vocês vão vincando esses cantinhos aqui para ela ficar perfeita e ficar nesse formato retangular que ela é. Essa aqui que eu coloquei entre tela de papel, ela ficou mais estruturada do que essas que eu não coloquei entre tela. Se vocês fazerem o matelacê, ainda vai ficar mais estruturada. Então, vocês decidam como que vocês querem fazer. Eu coloquei aqui alguns cremes para vocês verem que ela é fininha, mas ela é muito espaçosa. Então, cabe bastante coisa aqui dentro. E como eu falei para vocês no início do vídeo, dá para utilizar como uma carteirinha porta-celular também, porque cabe um celular grande aqui. Visitem o site da Eve Eva Tecidos para vocês conhecerem. Essa coleção aqui é a Tricoline Digital Montricot, que vai estar lá no site. Se vocês gostarem, vocês podem utilizar o meu cupom de desconto. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês não esquecerem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!